8 formas de ficar rico com seu salário, segundo a Bíblia. Você já sentiu que seu salário desaparece assim que cai na conta? Você paga o que é urgente, compra algo que queria e, num piscar de olhos, não sobra nada. O pior é que isso se repete todo mês. Não importa quanto você ganha, você sempre está no limite, com a sensação de estar correndo sem sair do lugar. A verdade é que o problema não está na sua renda, mas no que você faz com ela. Provérbios 21:20 deixa isso claro. Na casa do sábio há reservas de comida e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. O salário não é apenas sustento, é um teste. Deus observa como administramos o pouco antes de nos confiar o muito. Este vídeo não é sobre sorte ou mágica. É para te mostrar 8 princípios, todos práticos e espirituais, que podem transformar seu salário em semente de liberdade. José, no Egito, aplicou um deles e salvou nações. Um brasileiro pobre aplicou o outro e hoje tem uma rede de franquias. Se você está cansado de ver seu dinheiro desaparecer, preste atenção. O que vem agora pode ser a virada que Deus quer usar para transformar sua vida financeira. Número 1. Gaste como se ganhasse a metade. Você sabe o que os ricos e sábios fazem quando recebem seu salário? Eles não gastam tudo. Eles não se deixam levar pela emoção de ver dinheiro na conta. A maioria das pessoas vive no limite, ou até acima das suas possibilidades, enquanto os que prosperam agem como se ganhassem muito menos. Eles desfrutam do autocontrole como um escudo espiritual. E isso não é exagero, é sabedoria prática. Imagine que sua renda de hoje fosse cortada pela metade. Você sobreviveria? Claro que sim. Talvez com ajustes, talvez com desconfortos, mas sobreviveria. E se você conseguiria viver com a metade em tempos difíceis, por que não fazê-lo agora, enquanto tem escolha? A chave está em viver com intenção, não por impulso, porque quem gasta sem pensar se torna escravo dos próprios desejos. Jesus falou sobre ser fiel no pouco para ser digno do muito, Lucas 16:10. E o que é gastar a metade, senão um ato de fidelidade? Não significa viver mal. Significa viver com propósito, escolher o que realmente importa, adiar um prazer imediato para construir algo duradouro. A cultura moderna nos empurra ao consumo impulsivo, mas a fé nos chama a semear antes de colher. Brian Tracy explica bem: os pobres pensam no fim do mês, os ricos em 5 anos. Não é sobre sacrifício, é sobre estratégia. Há pessoas que ganham salário mínimo e mesmo assim conseguem poupar, investir, construir. E há quem ganhe 5 vezes mais e não tenha nada. A diferença não está na renda, está na mentalidade. Você percebe o quão profundo isso é? Quando você decide gastar como se ganhasse a metade, você cria margem. E a margem é o espaço onde a criatividade e a bênção podem operar. É o fôlego que permite respirar, planejar, semear. Quem vive no limite nunca tem paz, mas quem se contém, constrói. Pense no seu salário como um balde com furos. Se você não fizer nada, tudo escapa, mas se tapar esses furos com decisões inteligentes, o que antes se perdia, agora se acumula. E quando você acumula com intenção, abre portas para novas oportunidades. Um investimento, um negócio, um sonho esquecido. Gastar menos não é pobreza, é preparação. Há um caso que quero te contar. Um jovem mexicano chamado Tomás, operário em uma fábrica em Guadalajara, decidiu viver com 50% do salário por 3 anos. O restante ele guardava, mesmo sendo zombado pelos amigos. Com esse dinheiro, abriu um carrinho de comida. Hoje tem 4 franquias e emprega mais de 20 pessoas. Como começou? Com uma decisão simples. A Bíblia nos chama para sermos mordomos fiéis. Isso inclui não só o dízimo, mas tudo. O dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Quando você o administra com sabedoria, ele rende. E mais, ele fala. Porque o dinheiro bem administrado declara uma fé firme,
uma visão clara e respeito pelo que Deus colocou em suas mãos. Assim, da próxima vez que o salário cair na sua conta, não pense em o que posso gastar, pense o que posso construir. Esse hábito, embora simples, pode romper ciclos inteiros de escassez na sua família. Pode criar uma nova cultura no seu lar. E o melhor, pode abrir espaço para os demais princípios que vamos explorar agora. Porque sim, há mais a descobrir. E o que vem a seguir pode ser exatamente o que faltava para acender sua transformação financeira. Antes de continuar, ouça com atenção. Talvez você sinta que esse princípio foi uma revelação, mas há muito mais. Descobrimos na Bíblia 10 segredos de sabedoria financeira que quase ninguém aplica corretamente, embora estejam lá há séculos. E o mais poderoso, montamos um desafio de 30 dias baseado nesses princípios, testado por pessoas reais que transformaram suas finanças ao colocá-los em prática. Nele, também compartilhamos estratégias de negócios alinhadas com valores bíblicos, que abriram portas e multiplicaram recursos. Se você quer uma mudança de verdade e está pronto para dar o primeiro passo, clique no link que está no primeiro comentário fixado. É um material enriquecedor e não ficará disponível por tempo indefinido. Número 2. Pague-se primeiro, sempre. Você sabia que muitas pessoas trabalham a vida toda e nunca conseguem guardar nada? Não é porque ganham pouco. É porque sempre se colocam por último. Quando recebem o salário, pagam a luz, o aluguel, os cartões, compram o que desejam. E só depois pensam em guardar, se sobrar. Mas a realidade é que nunca sobra. Porque o mundo é desenhado para você gastar tudo o que entra. A Bíblia mostra um princípio poderoso sobre isso em Deuteronômio 14:23. Deus instruiu seu povo a separar a 10ª parte, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Separar primeiro não é apenas uma ação financeira, é uma ação espiritual. É reconhecer que Deus vem primeiro e que você, como filho, também deve honrar o que Ele colocou em suas mãos. Pagar-se primeiro não é egoísmo, é inteligência, é honra. Quando você se coloca como prioridade no início do mês, está dizendo, eu sou responsável pelo meu futuro. Você deixa de viver pressionado e começa a semear liberdade. Cada real guardado com propósito hoje pode ser uma semente que dará frutos amanhã. E não precisa ser muito. 10%, 5%, até 2% já é suficiente para começar. O importante é a constância. Separe esse dinheiro e coloque em uma conta que você não toque. Uma conta que cresça enquanto você vive. Essa conta se tornará sua sombra nos dias quentes, seu refúgio nas emergências e a plataforma para seus próximos passos. Como está escrito em Provérbios 6:8, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e ajunta seu alimento na colheita. Se até as formigas entendem esse princípio, quanto mais você, que tem sabedoria e direção divina. Conheci uma mulher que ganhava muito pouco, mas fez um compromisso consigo mesma e com Deus de se pagar primeiro. Durante anos, ela guardou uma pequena quantia todo mês, em silêncio, sem contar a ninguém. Um dia, ela perdeu o emprego. Mas não entrou em desespero. Tinha um fundo que a sustentou por meses. Mais do que dinheiro, ela tinha paz. E essa é a verdadeira riqueza. Pagar-se primeiro não apenas muda suas finanças, muda sua percepção de si mesmo. Você passa a se enxergar como alguém digno de cuidado, digno de construir. E essa mudança interna se reflete do lado de fora, nas suas decisões, nas suas prioridades, na sua visão de futuro. Se esse princípio já está mexendo com algo aí dentro, permita-me te fazer um convite especial. Existem princípios ainda mais profundos na Bíblia, 10 segredos pouco conhecidos que muita gente nunca aplica corretamente.
e que podem transformar completamente sua vida financeira e espiritual. Número 3. Transforme seu salário em capital de liberdade. Existe uma enorme diferença entre quem trabalha para pagar contas e quem trabalha para construir liberdade. Muitas pessoas estão há 10, 20 anos no mesmo emprego e sentem que continuam no mesmo lugar. Por quê? Porque transformam seu salário em consumo imediato, em vez de enxergá-lo como semente de liberdade futura. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9:10, nos lembra: Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Isso significa que parte do que você recebe é para semear, não apenas para consumir. Mas se você consome toda a sua semente, nunca colherá liberdade. Transformar o salário em capital de liberdade é ter essa consciência. Seu dinheiro pode comprar conforto hoje ou independência amanhã. Imagine seu salário como tijolos. Muitos os usam para construir vitrines, roupas caras, celulares novos, coisas que brilham, mas que não edificam. Outros usam os mesmos tijolos para levantar um lar, uma empresa, um legado. A diferença não está nos tijolos, está na visão de quem constrói. Investir parte do que você ganha no seu futuro nem sempre significa ações ou imóveis. Às vezes, significa uma habilidade, uma ferramenta, um curso, uma reserva de emergência. São decisões pequenas que, com o tempo, geram frutos consistentes. Deus quer que sejamos mordomos fiéis, não escravos do sistema. Jesus contou a parábola dos talentos em Mateus 25, 14 e 30. A cada servo foi entregue uma quantia. O que multiplicou, recebeu mais. Mas o que enterrou seu talento por medo, perdeu tudo. Assim é com o salário. Se você o usa com sabedoria, ele se multiplica. Se desperdiça por medo ou ignorância, ele evapora. Um exemplo real. Um jovem, filho de mãe solo, ganhava apenas o suficiente para sobreviver, mas decidiu usar parte do salário para aprender conserto de celulares. Em poucos meses, já ganhava o dobro fazendo serviços por fora. Hoje, tem uma pequena loja e emprega mais 2 pessoas. Não foi mágica, foi visão, foi obediência a um princípio. Cada real que entra nas suas mãos carrega uma decisão oculta. Ou você compra o agora, ou constrói o depois. Quem escolhe o depois, planta uma semente que não só o abençoa, mas também sua casa, suas gerações. Porque a verdadeira liberdade não é ter mais dinheiro, é não depender dele. E se você está lendo isso e sente que já tentou de tudo, mas nada flui, te convido a deixar um comentário com sua necessidade. Há poder quando expressamos o que precisamos e permitimos que outros se unam em fé. Talvez hoje seja o dia em que sua carga seja compartilhada e sua oração respondida. Estamos aqui para te ouvir e caminhar com você. Número 4. Automatize a construção da sua riqueza. Você já percebeu como as contas chegam sempre no prazo certo, mas a economia nunca? A maioria das pessoas depende apenas da força de vontade para poupar ou investir. Mas isso raramente funciona. O cansaço, as emergências, os impulsos sempre vencem. Por isso, automatizar a construção da sua riqueza não é apenas um bom conselho, é um princípio de inteligência. Provérbios 6:6-8 nos diz: Observe a formiga, ó preguiçoso. Ela prepara sua comida no verão e ajunta provisões na colheita. A formiga não improvisa, não depende da emoção. Ela tem um sistema. Se você também quer ver resultados duradouros, precisa parar de confiar apenas na motivação e começar a construir processos que funcionam por conta própria. Configure transferências automáticas. Crie uma conta em outro banco. Decida um percentual, por menor que seja, e programe para que esse valor saia da sua conta no mesmo dia em que o salário cair. No início, você mal vai notar. Mas com o tempo, essas sementes automáticas se transformam em raízes profundas que sustentam sua estabilidade. Pense como um rio.
Se você não cria canais, a água se desperdiça. Mas se você constrói reservatórios, essa mesma água vira reserva. Muitos querem economizar o que sobra, mas nunca sobra. A solução não é força, é sistema. Escreva, programe, esqueça. Deixe o sistema trabalhar por você enquanto você foca sua energia em crescer. Há uma diferença brutal entre quem depende do impulso e quem confia no processo. O primeiro se frustra, gasta mais do que tem, vive estressado. O segundo, mesmo ganhando menos, constrói paz, porque sabe que todo mês algo está crescendo, silenciosamente, constantemente. Esse é um dos hábitos mais poderosos das pessoas que prosperam. Elas não vivem checando saldo, nem precisam de motivação mensal. Elas sabem que seu dinheiro já tem uma missão. E essa missão, mesmo invisível, as leva mais longe que qualquer impulso passageiro. Automatizar sua prosperidade também é um ato espiritual. É declarar com suas ações: eu creio que Deus provê, mas também administro com sabedoria. Porque a fé sem ação está morta, e a organização com propósito abre portas que antes pareciam fechadas. Se você realmente quer selar essa mensagem como uma semente de fé, escreva nos comentários esta frase: hoje, insira a data de hoje, agradeço a Deus por me guiar no caminho da prosperidade. Isso não é só um comentário, é uma declaração profética, um ato espiritual que marca um antes e um depois. Escreva com convicção. Há quem acredite que seu salário é uma sentença fixa, uma espécie de teto invisível que não pode ser rompido. Mas o que poucos entendem é que o salário não é o fim, é só o ponto de partida. Na verdade, cada parte da sua renda pode ser convertida em investimento para algo maior, uma segunda habilidade, não para substituir o que você faz hoje, mas para abrir novas portas amanhã. Eclesiastes 10:10 diz: se o machado está sem fio, é preciso mais força. A sabedoria, porém, traz sucesso. Isso significa que não basta trabalhar mais, é necessário trabalhar melhor. Uma nova habilidade afia sua ferramenta, torna você mais valioso, e onde há valor, há oportunidades. Uma segunda habilidade não é luxo, é estratégia divina. Hoje em dia, não há desculpa. Há cursos gratuitos, vídeos, livros, mentorias. Se você usar parte do seu salário para aprender design gráfico, edição de vídeo, marketing digital, vendas, conserto de celulares ou redação, estará criando um caminho alternativo para a sua independência. Talvez você não veja diferença em uma semana, mas em 6 meses sua mentalidade será outra. Deixe-me contar a história de Rafael. Ele trabalhava em uma loja de departamentos. Seu salário era apertado, mas ele decidiu usar uma parte fixa todo mês para aprender programação web. Em 1 ano, já trabalhava como freelancer para empresas dos Estados Unidos e da Europa, de dentro da sua casa. Seu salário original já não era mais o limite. Sua habilidade o catapultou. E sabe qual foi o segredo? Não esperar por um aumento, não reclamar do chefe, mas tomar uma decisão, usar o que ele já tinha para se tornar alguém mais valioso. E isso está completamente alinhado com o que a palavra ensina. Jesus disse, em Mateus 25:29, a quem tem, mais será dado, e terá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. É uma lei espiritual e prática. Ter uma segunda habilidade também te protege, porque se um dia você perder o emprego principal, não ficará sem rumo. Você terá um plano B, que pode até se tornar sua nova fonte principal. E mais do que dinheiro, isso traz autoestima. Você se sente capaz. Já não é mais escravo de uma única opção. Muitos ficam estagnados por medo ou por conforto. Mas a prosperidade não nasce na zona de conforto. Ela nasce quando você decide construir algo enquanto todos dormem. Enquanto outros desperdiçam seu tempo. Você está semeando o futuro.
A diferença entre estagnar e avançar está em como você usa seu tempo livre. Você o investe ou o desperdiça? E se você valoriza esse tipo de ensinamento profundo e prático. Número 6. Crie uma máquina de dinheiro invisível. Existe um princípio que muitas pessoas ignoram. O dinheiro que você vê, você gasta. O que você não vê, você constrói. A Bíblia nos ensina em Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se seu dinheiro está exposto, sua atenção também estará. Mas se você o oculta com sabedoria, está guiando seu coração para a construção, não para o consumo. Criar uma máquina de dinheiro invisível consiste em estabelecer um sistema onde o dinheiro flui automaticamente para a riqueza, sem passar pelos seus olhos todo mês. Ou seja, ter contas separadas que você não acessa o tempo todo, com transferências automáticas para investimentos ou poupanças que operam sem depender da sua motivação. É como plantar uma árvore e deixá-la crescer, sem ansiedade. Pense nisso. Toda vez que seu salário cai na conta principal, antes mesmo que você se sinta tentado a gastar com compras impulsivas, uma parte já foi enviada automaticamente para uma conta de investimento, um fundo de emergência ou uma reserva de oportunidades. Assim, o dinheiro trabalha nos bastidores, sem distrações. Você não o vê, você não o sente, mas ele está crescendo. Esse hábito, por mais pequeno que pareça, é poderoso. Enquanto outros exibem o que ganham, você está acumulando silenciosamente aquilo que um dia vai te dar liberdade. Como disse Salomão em Provérbios 21:20, tesouro precioso e azeite há na casa do sábio, mas o insensato tudo dissipa. O sábio guarda em silêncio, o tolo exibe e perde. E você não precisa ser milionário para começar. Comece com 10, 20, 50. O importante não é o valor, é a constância. Programe seu banco para fazer as transferências no mesmo dia em que cair o salário. Use uma conta em outro banco, de preferência, para que você nem veja esse dinheiro toda vez que abrir seu aplicativo. Essa distância emocional é parte da estratégia. Lembre-se, essa máquina não produz resultados imediatos. No começo, você vai ver apenas centavos crescendo, mas o juro composto fará seu trabalho. Um dia, você vai olhar para trás e se surpreender. Aquilo que parecia uma gota virou uma fonte. O que parecia lento construiu segurança. E essa é a verdadeira riqueza. Aquela que não depende do seu esforço diário, mas da sua organização. Então, o que você prefere? Gastar o visível hoje ou construir o invisível que te sustentará amanhã? O verdadeiro rico não é o que ganha mais, é o que organiza melhor o que já tem. A máquina invisível de dinheiro não é um luxo, é um hábito, e esse hábito pode mudar sua vida para sempre, se você decidir ativá-lo hoje. Número 7. Domine seu tempo como seu recurso mais valioso. Em Efésios 5:15-16, o apóstolo Paulo nos dá um conselho poderoso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa é uma advertência e também uma direção. Em um mundo que te empurra para correr sem rumo, saber administrar seu tempo se torna uma habilidade espiritual e estratégica. Muitas pessoas dizem, não tenho tempo para economizar, para estudar, para empreender. Mas a verdade é que não se trata de ter tempo, e sim de organizar o tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas. A diferença está em como usamos essas horas. Quem domina seu tempo, domina seu destino. Quem desperdiça, repete ciclos, sem fim. Brian Tracy diz que a qualidade da sua vida é definida por como você usa o seu tempo. E é verdade. Quando você agenda o que importa, transforma aquilo em prioridade. Por isso, separar 1 hora por dia para construir seu futuro, seja estudando, planejando suas finanças ou colocando um projeto em prática,
não é sacrifício, é investimento. Um exemplo simples: um jovem que trabalhava como caixa, com pouco tempo livre, decidiu usar 3 noites por semana, em vez de ver séries, para estudar marketing digital. 1 hora por sessão. Em 2 anos, ele deixou o emprego. Hoje tem uma agência, não porque trabalhava mais, mas porque usou o tempo com intencionalidade. E aqui está uma chave que poucos aplicam. Não se trata de viver como um robô, mas de viver com propósito. Agende suas horas livres. Escreva no seu calendário: terça, 20 horas, aprender algo novo; quinta, 19 horas, planejar a semana; domingo, 10 horas, revisar metas. Quando você escreve o importante, aquilo se torna real. E o que é real, você executa. O próprio Jesus tinha uma agenda clara. Ele sabia quando ir, quando parar, quando orar, quando ensinar. Ele não vivia à mercê do caos. E nós, como seus seguidores, devemos aprender o mesmo: parar de reagir à vida e começar a desenhá-la. Isso também é sabedoria divina. Cada minuto desperdiçado hoje é uma semente que não germinará amanhã. Mas cada minuto bem usado é um investimento eterno. O tempo não volta. E quem o valoriza, cresce. Quem o domina, prospera. Então olhe para você com honestidade. Onde está indo o seu tempo? Em que você está semeando ele? Porque a resposta para isso vai te dizer com clareza para onde você está caminhando. Número 8. Cerque-se de pessoas que já estão onde você quer chegar. Provérbios 13:20 diz com clareza: aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Seu ambiente determina sua direção. Isso não é só motivação, é transformação por exposição. Você absorve a mentalidade, os hábitos e até os resultados das pessoas que te cercam. Muitas vezes, oramos pedindo que Deus abra portas, mas continuamos rodeados de gente que só fala de escassez, problemas e frustrações. Isso contamina. É como tentar correr com uma mochila cheia de pedras. O ambiente em que você está pode estar sabotando suas orações. Por isso, se você quer crescer, precisa se cercar de quem já está caminhando na direção em que você quer ir. Isso nem sempre será fácil. Às vezes, vai doer se afastar de certos círculos, mas a comodidade não gera frutos. É preciso buscar ambientes férteis, pessoas que te inspirem, mentores, comunidades de fé e crescimento. Hoje, graças à internet, você pode ouvir pregações, assistir conferências, participar de grupos, ler livros. Há inúmeras formas de se nutrir com pessoas sábias, mesmo que elas não estejam fisicamente perto de você. Vou te contar o caso de alguém que entendeu isso. Martim, um jovem argentino, passava os fins de semana com amigos que só queriam festa. Estava estagnado, endividado, sem propósito. Um dia, ele decidiu mudar. Se afastou por um tempo e começou a frequentar reuniões de empreendedores cristãos. Sua mente foi renovada. Em 1 ano, sua vida mudou por completo. Hoje, ele tem um negócio digital, é mentor de jovens e vive com propósito. Sabe por quê? Porque quando você caminha com gigantes, os seus passos se tornam firmes. Eles te desafiam, te encorajam, fazem você ver o que antes não via. Assim como Josué caminhou ao lado de Moisés antes de liderar Israel, você também precisa caminhar com quem já venceu onde você ainda está lutando. Isso acelera processos, encurta caminhos. Cercar-se das pessoas certas também te protege. Nos momentos de dúvida, elas te levantam. Nos momentos de confusão, elas te alinham. Nos momentos de tentação, elas te lembram quem você é em Deus. Por isso, não subestime o poder de um ambiente saudável e próspero. Busque conexões que te edifiquem, porque a fé se alimenta. E o ambiente é um de seus maiores combustíveis. Hoje, você conheceu 8 formas práticas e respaldadas pela Palavra de Deus para transformar seu salário em uma ferramenta de liberdade.
Mas tudo isso será apenas teoria se você não agir. A fé sem ação é apenas desejo. Se algo dentro de você se moveu hoje, faça a sua parte, dê o primeiro passo, porque não há milagre sem movimento.